Agora nós vamos falar a respeito da circulação física. Circulação econômica, nós já vimos que é justamente caracterizada pela transferência dos direitos de propriedade de uma mão à outra, ou seja, sobre um bem. Ou seja, a circulação econômica necessariamente vai ter um componente jurídico para que ela se possa realizar. Ela, para se corporificar, pressupõe a existência de um ato jurídico apto a propiciar a transferência dos direitos de propriedade. Nós já vimos que a propriedade, a posse e a detenção só podem ser distinguidas por critérios estritamente jurídicos. Que o fato, a apreensão em si mesmo não nos dá a informação do título a que a apreensão se dê. Agora vamos à circulação física, que tem um caráter, no primeiro momento, aparentemente exterior ao direito. Por quê? O que é a circulação física na realidade? É o deslocamento de pessoas e objetos de um ponto a outro no espaço. Então, seria um fenômeno estritamente físico. Porém, esse deslocamento haverá mister saber quais são as condições para ele realizar-se. Porque o deslocamento sobre a Terra deve-se saber se é possível trilhar aquele caminho sem ter de pedir autorização a alguém. Se é possível trilhar aquele caminho utilizando tais ou quais meios de transporte. E, ao cabo, se for necessário pedir autorização a alguém, deve-se saber a quem. Estas perguntas não são respondíveis fora do direito. Dizer-se se há ou não há necessidade de se pedir autorização a alguém significa investir alguém em poderes sobre o espaço em que ocorrerá o deslocamento. E, consequentemente, a identificação deste alguém também caberá ao direito. Muito bem. Então, já começamos por aí. Este deslocamento poderá dar-se ou
em uma extensão contínua da crosta terrestre, sem interrupção, ou pela via aquática, ou pela via aérea. A natureza só nos permite movimentar-nos, deslocar-nos na via terrestre e na via aquática, sem o auxílio de equipamentos. Em relação à via aérea, somente com o auxílio de equipamentos próprios, balões, aviões, etc. Pois bem, e qual é a importância disto? É que quando se vai falar no deslocamento, pensa-se primeiro na procura dos lugares que são mais ricos em termos de objetos aptos a propiciarem a satisfação de necessidades. Segundo, pensa-se também na possibilidade de levar esses objetos do respectivo centro em que são produzidos ao centro em que serão consumidos. Então é a partir daí que emerge a grande importância econômica das vias de transporte. Por outro lado, os meios de transporte vão comparecer adequados à via e irão poupar, evidentemente, um esforço humano em proceder ao deslocamento, seja andando sobre a terra, seja nadando na água, e viabilizarão ainda a chegada em tempo mais curto do que se faria se tivesse que lançar mão exclusivamente dos meios, dos membros de que o ser humano foi dotado para locomover-se. O transporte não poupa apenas os membros voltados à locomoção. Ele poupa também os membros voltados a carregar os objetos. Ele vai poupar os meios voltados à locomoção ao conduzir pessoas, com certeza. E ao conduzir cargas, ele vai poupar os meios voltados a carregar objetos, as mãos, braços. Então, nós teremos como primeiros meios de transporte terrestre, em especial animais que são domesticados, cavalos, bois, camelos, lhamas, elefantes.
alguns somente para carga, como é o caso do llama, outros para carga e montaria, exemplo do boi, do cavalo, da mula, do elefante. E, ao mesmo tempo, vão se criando engenhos que, num primeiro momento, serão puxados por animais. É o caso do carro de boi, é o caso da biga, da quadriga, né? Que eram aquelas carroças de 2 rodas que eram puxadas por cavalos, que eram muito comuns entre os gregos, os egípcios e os romanos. Era biga quando era puxada por 2 cavalos, quadriga quando puxada por 4 cavalos. E quando se criam as máquinas a vapor, surge, em termos do transporte terrestre, uma nova via, que é justamente a dos trens a vapor, as famosas Maria Fumaça, que vão deslocar-se sobre trilhos. Essas ferrovias, muito disseminadas na Europa, evidentemente, foram também protagonistas ao lado dos telégrafos, dos quais nós vamos falar quando entrarmos nas comunicações, mas elas foram protagonistas da história da conquista dos Estados Unidos, da conquista do oeste dos Estados Unidos. A expansão das ferrovias é que possibilitou a ligação do Atlântico ao Pacífico nos Estados Unidos e também foi o que esteve por detrás das guerras com as nações indígenas que ali residiam e acabou conduzindo, inclusive, tal expansão das ferrovias, a que o alimento dessas populações viesse a ser dizimado, como se sabe. O bisão, a morte do bison, significou muito mais para a derrota das populações indígenas, chamados peles vermelhas, nos Estados Unidos, do que as derrotas militares propriamente ditas. Tanto que muitas vezes o que se verificava, sob o ponto de vista militar, era que havia chefes indígenas que eram até melhores estrategistas do que os próprios generais do exército norte-americano. O caso de Little Big Horn, que terminou com a morte do general Custer e dos integrantes da 7ª Cavalaria, é uma bela ilustração.
Pois bem, nós vamos ver, entretanto, desenvolver-se ainda ao final do século XIX um outro meio de transporte que vai acabar por impor a criação de uma nova filosofia para as vias de transporte, que é justamente o automóvel. Quando se cria o automóvel, começa-se a pensar justamente em uma filosofia para as estradas que as torne mais fáceis para esses veículos movidos a combustão, normalmente de petróleo. O carro a vapor foi uma experiência do século XVIII que não deu certo, justamente porque era difícil de ser manobrado. A história que se conta tem até alguns laivos de comicidade, mas o carro movido a petróleo, ou melhor, pela combustão do derivado do petróleo, foi realmente o que vingou. E com isto também se cria não apenas a possibilidade do transporte individual nesses veículos, como também o transporte coletivo. Ainda permaneceu uma espécie de transporte coletivo sobre trilhos dentro das cidades, até o início da segunda metade do século XX, que era o bonde, também conhecido na Europa como tram. O bonde veio a ser substituído aqui no Brasil pelo metrô. No Brasil não há mais bondes, salvo, é claro, para fins turísticos, o teleférico do Pão de Açúcar, que é chamado de bondinho do Pão de Açúcar, e o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Eu não tenho noção de mais nenhum outro caso de bondes ainda em circulação no Brasil. O metrô, entretanto, disseminou-se nas grandes cidades, no Rio, em São Paulo. Porto Alegre não chega a ser propriamente um metrô, que muitas vezes se chama de metrô, na realidade é um trem que liga algumas cidades integrantes da região metropolitana, como é o caso, por exemplo, de São Leopoldo. De qualquer modo, tudo isso que está a ser trazido hoje, em termos da circulação física, pelas vias terrestres, também vai mostrar que, para que funcione esta circulação, para que esta circulação seja viabilizada,
se faz mister que as vias não sejam apropriadas em caráter privado. Por quê? Porque as vias que sejam apropriadas em caráter privado dependem da autorização do respectivo proprietário. Há um conto do Heinrich von Kleist, escritor alemão nascido em 1777, falecido em 1811, intitulado A Vingança de Michael Kohlhaas, uma obra citada por Rudolf von Jhering no seu A Luta pelo Direito. Neste conto vê-se exatamente ilustrado o problema da via de circulação apropriada em caráter privado. O comerciante de cavalos Michael Kohlhaas, passando por um feudo, ou seja, pela estrada titularizada privadamente por um nobre, é obrigado a deixar os seus cavalos em garantia em função de não ter como pagar o pedágio que este nobre lhe exige, e depois o nobre lhe entrega os cavalos em estado deplorável. Eles são-lhe entregues estropiados. E é com isso que ele acaba ao cabo, está bem, né? Que ele acaba procurando primeiro as vias legais e, sendo mal sucedido por uma questão especial de parcialidade no julgamento, ele acaba sendo empurrado para as vias de fato, ou seja, torna-se bandoleiro. Pois bem, então, para que as mercadorias circulem sem que os responsáveis pelo seu transporte ou pela sua remessa tenham de passar por agruras semelhantes às de Michael Kohlhaas, as vias de circulação têm de ser de domínio público, e mais do que de domínio público, têm de ser bens de uso comum do povo, passíveis, pois, de utilização por qualquer pessoa. Claro que, em relação à respectiva conservação, muitas vezes se estabelece um preço público que tem a denominação de pedágio. Mas, para isso, há mister uma definição em lei de onde vai ser estabelecido o pedágio. Ele não é criado assim, pura e simplesmente, do nada. Em linha de princípio, bens de uso comum do povo presumem-se gratuitamente utilizáveis. Pois bem, e os meios de transporte, então, sobre a terra, são os automóveis, são aqueles que correm sobre trilhos, trens, bondes, onde eles existem. Na Europa, ainda se anda com o tram. Metrô,
o metrô em Paris, em Londres, em Milão, são sobejamente conhecidos. E também cá no Brasil, como dito, o metrô tem sido um protagonista em cidades como Rio e São Paulo. E, é claro, não poderíamos nos olvidar de alguns meios que já eram empregados, pelo menos desde o século XIX, mas que começam a ganhar novamente prestígio, principalmente em função da questão ambiental, como é o caso da bicicleta. Em vários lugares do mundo, procura-se estimular a utilização deste meio de transporte terrestre para mitigar os impactos ambientais que decorrem da utilização tanto do automóveis quanto dos ônibus movidos a combustíveis fósseis. As ferrovias também, nós temos que lembrar que a Maria Fumaça é extremamente poluente. O próprio nome já o diz. Da fumaça que era expelida a partir justamente da queima da madeira para a produção do vapor. Da outra parte, os próprios trens elétricos de hoje que se disseminaram, em especial, pelos países europeus. Alguns possibilitando um deslocamento bastante célere, outros nem tanto. Mas, de qualquer modo, é aqui também que entra uma outra questão importante, que é a do tratamento do transporte coletivo, em especial quando o trabalhador reside longe do seu lugar de trabalho. É o tratamento do transporte coletivo enquanto uma atividade econômica ou enquanto um serviço público. Porque se o transporte coletivo for posto na condição de atividade econômica, o próprio deslocamento do trabalhador ao respectivo lugar de trabalho, isso se nós tomarmos um tipo ideal, cujo deslocamento se limite a do trabalho para casa, de casa para o trabalho, que não tenha outra vida senão a residência e o trabalho, tornar-se-ia inviável. Então, estas questões se põem quando se vai falar acerca do transporte terrestre.
E quanto ao transporte aquático? Quanto ao transporte aquático, como dito, é a outra via de transporte que se pode, a água é a outra via de transporte que se pode percorrer com os atributos naturais do ser humano. O ser humano nada, né? O ser humano consegue nadar. Entretanto, a partir do momento em que ele viu que, ao se agarrar num tronco flutuante, ele poderia poupar os esforços dos braços e das pernas, é sempre bom ter isso presente. Não é tanto a necessidade a mãe da invenção, a necessidade é a avó da invenção, na realidade. A verdadeira mãe da invenção é a preguiça, porque não existe invenção humana que não sirva para poupar esforços de algum dos órgãos do ser humano. Pois bem, no momento em que ele descobriu que poderia deslocar-se fazendo menos esforço ao abraçar-se num tronco flutuante, é que lhe surgiu mais tarde a ideia de tornar possível percorrer distâncias maiores e sem fazer mais tanto esforço. Então ele procurou inventar uma forma de se tornar mais, de ficar mais confortável. Ele começou a escavar o tronco. E aí ele iria sentado no buraco que ele cavou no tronco, sem vazá-lo, é claro, porque se vazar o tronco, este afunda. No buraco que ele cavou no tronco, ele vai lá dentro e, num primeiro momento, ele vai direcionando o tronco com o movimento dos respectivos braços. Depois ele vê que ele pode aumentar a força dos braços com pouco esforço se ele utilizar um pedaço de madeira trabalhado especificamente para isso. E tem-se o remo. E depois ele vê que ele consegue aproveitar ainda para poupar os braços em relação ao remo a força do vento. E aí então se cria a vela. É curioso que na mitologia grega se atribui a Dédalo a invenção do remo e ao seu sobrinho Talo se atribui a invenção da vela. E teria sido por esta razão que Dédalo teria assassinado o seu sobrinho e depois se refugiado em Creta, junto à corte do rei Minos. Pois bem, então nós já temos o barco. Mas além do barco, surge um problema. O espaço para carregar cargas. Cargas que podem provir tanto da água, mediante a pesca, quanto de terra mesmo, levar de um ponto de terra, da terra, para um ponto, para outro ponto em terra, separado pela água. E o que se faz nesta hipótese? Pura e simplesmente põe-se
sobre troncos amarrados uns aos outros, que serão impulsionados, se houver vento, mediante as velas pandas, que serão direcionadas com leme, etc. Se não houver vento, com remo. Do que se está falando aqui? Da famosa jangada, né? Que, diga-se de passagem, é uma embarcação ainda muito comum no litoral nordeste do Brasil, e que até comparece nos versos da canção que consagrou nacionalmente a saudosa cantora gaúcha Elis Regina. Já começa o primeiro verso do arrastão: "Ei, tem jangada no mar". Canoas, jangadas. Entretanto, essas embarcações voltam-se a jornadas em que praticamente não haja muita distância em relação a pontos de terra. Trate-se da navegação em águas internas, que normalmente estarão comprimidas por margens em terra. Trate-se de navegação costeira, que, embora se dê no mar, continua sendo na proximidade de pontos em terra. A própria orientação vai dar-se a partir de pontos em terra. E, por outra banda, nós vamos ter a navegação oceânica. Para esta, torna-se necessário construir embarcações de maior dimensão e que serão impulsionadas pelo vento. E é para estas também que se vai desenvolver com maior precisão o estudo da astronomia. Por quê? Porque a falta de pontos em terra para a embarcação orientar-se, ela vai precisar olhar para os astros. Não é casual que a astronomia tenha tido um grande desenvolvimento justamente na época das grandes navegações, justamente na época da expansão ultramarina europeia. Não é casual, pois, que se tenha superado a resistência ideológica a ideias de uma terra plana e de um sistema cósmico geocêntrico. E é bom que, para fazer justiça a Ptolomeu,
ele nunca sustentou que a Terra era plana. Ele entendia que a Terra era redonda mesmo. O problema é que ele sustentava que a Terra fosse o centro do universo. A edição dos Great Books of Western World da Enciclopédia Britânica concentra num mesmo volume traduções em inglês de Ptolomeu e de Copérnico. O Almagesto de Ptolomeu e o da revolução dos orbes celestes de Copérnico estão ali no mesmo volume. Então, é perfeitamente possível, por esta edição, acessarmos esses textos dos quais só se ouve falar de orelhada.